de renormalização, a gente está fazendo, na verdade, um esboço, né? A gente está falando mais ou menos da estratégia geral, né, para fazer a renormalização da teoria. E estamos calculando, né, as constantes de renormalização, meio que para exemplos, casos específicos, só para a gente entender qual é o espírito da coisa, né? Então, a gente falou na aula passada sobre a regularização, né? E deixa eu escrever para vocês, só para a gente recordar, expressões que eu não calculei, né, mas que eu mais ou menos indiquei a forma de calcular. E, de qualquer forma, os detalhes estão aqui no Pascoal, se vocês quiserem saber os detalhes desse cálculo. É um cálculo grande, né, extenso, cheio de detalhes, cheio de problema, né, e tal, mas é um cálculo factível, dá para seguir aqui pelo livro, né, se for o caso, né. Então, a gente estava falando da autoenergia do quarto, né, ou dos quartos, né, porque não é necessariamente um sabor específico, pode ser qualquer sabor. A gente viu que essa autoenergia do quark era definida como essa bolha, né? Que você sabia calcular simplesmente pegando essa bolha que está aqui, era a soma de todos os diagramas irredutíveis a uma partícula com as pernas externas amputadas, né? Então, o nosso propagador, né, no espaço de momento, ele era dado por isso daqui, era 1 sobre P/-M menos sigma de P, né, onde essa bolha que está aqui foi o que nós definimos como sigma de P, certo? Então, é esse cara aqui que a gente chama de autoenergia, né, do quark, porque ele tem um papel de deslocar o polo do propagador ou, entre outros termos, né, mudar a massa de repouso, né, do nosso quark. Então, a massa, sob circunstâncias em que existe dinâmica, né, que existe interação, essa massa muda, né? Essa que é a lição, vamos dizer assim, dessa história que está aqui, né? De qualquer forma, o polo desse propagador corresponde às partículas, a partícula que é efetivamente observada, né? Então, seja lá como mude, né, essa massa desse propagador, esse sigma de P, o que ele faça ali, você vai ter que a soma daquele M com o sigma de P vai ter que dar a massa física do seu quark, né? Se a gente só sabe medir esse negócio, massa do quark, um troço que eu não vejo, como é que eu vou medir a massa, né? Então, isso já é um outro problema, mas enfim. O nosso sigma de P, a gente separou numa certa estrutura tensorial, que era a seguinte, era um sigma 1 de P quadrado mais P/-M sigma 2 de P quadrado, com sigma 1 e sigma 2 sendo escalares, né? Tipicamente escalares. Esse sigma 1 e sigma 2 é que você calcula em um loop, né? Isso daqui é em um loop, né? Isso é esse diagrama aqui, né? Mais outras coisas, né? Certo? Então, na verdade, o cálculo em um loop é o cálculo desse diagrama, especificamente.
Esse é o cara irredutível a uma partícula com um loop. Né? Não tem mais ninguém. Você botar outros caras irredutíveis a uma partícula é 2 loops para cima. Né? Então, você pega esse diagrama, a gente escreveu aquela integral explicitamente, né? E aí você verifica que a sua integral é divergente e você precisa de uma metodologia para regularizar essa integral. A proposta, embora a gente não tenha entrado em nenhum tipo de detalhe, era usar a regularização dimensional. Né? Com a regularização dimensional, isso aqui assume uma cara, né, de uma coisa que é divergente quando D tende a 4, ou quando epsilon, que é 4 menos D, tende a 0. Né? Então, quando isso aí tende, quando epsilon tende a 0, ou, alternativamente, D tende a 4, isso aqui tem que dar infinito. Então, esses infinitos, eles vão se manifestar, isso já é uma característica da regularização dimensional, certo? Eles vão se manifestar como polos em 1 sobre epsilon, ou 1 sobre epsilon 2, ou 1 sobre epsilon 3, coisas desse tipo, tá certo? Então, você deve esperar que a sua expressão seja divergente e que os termos que fazem com que ele seja divergente sejam termos do tipo 1 sobre epsilon elevado a n, coisas desse tipo. Né? Então, de fato, isso aí se confirma quando a gente faz a conta usando regularização dimensional e obtém esse negócio aqui. Né? Sigma 1 de t quadrado é m esse é um fator de teoria de grupos, né? A gente já falou sobre ele. Eu queria só fazer uma observação aqui, na verdade metodológica, né? O fato de eu não ter me concentrado no cálculo, né, dessas integrais, desse diagrama, não quer dizer de forma nenhuma que esse cálculo não seja um cálculo muito importante. Né? Então, assim, para quem tiver realmente o desejo de dominar o que está acontecendo, o que está rolando por trás da cromodinâmica quântica, você tem que sentar uma hora e fazer essa conta. Tá certo? É uma conta que está ao alcance de qualquer um. Especificamente, ela está roteirizada ali no Pascual, quer dizer, dá para seguir o Pascual e com algum sacrifício chegar nesses resultados aqui. Tá certo? E isso é altamente recomendável, mesmo que eu não tenha feito aqui. A razão de eu não ter feito aqui é porque a gente não tem tempo mesmo. Tipicamente, talvez, já na semana que vem, seja minha última semana de aula, né, oficial, né, dessa história, e aí eu tenho que passar o curso para a Elael. Né? A Elael vai começar com a parte do modelo padrão. O que sobrar, e vão sobrar coisas, né, nós vamos decidir num dia extra, num horário extra que eu vou propor para vocês aqui. Né? Mas, tipo assim, a gente, mesmo tendo ganho um bocado de tempo esse ano, né, ainda tem coisas para fazer por aí, né, bastante coisas. Né? Então, a gente não pode perder tempo
com uma coisa que é uma coisa mais ou menos geral de teoria de campo, que é você calcular explicitamente quanto dá um gráfico de Feynman, né? Uma coisa desse tipo. Então estou exibindo o resultado aí, mas isso não significa de jeito nenhum que eu não dê valor para isso. Na verdade, tem uma série de considerações que você só tem acesso, você só sente o que está acontecendo quando você calcula. Tá certo? Você ficar falando pro cara, isso aqui, aquilo ali, não sei o que, não sei o que, você não sabe o que está acontecendo até o momento que você mete a mão na massa e tira a coisa para valer. Né? Então, deixa eu só chamar a atenção de vocês para isso, né? Porque pode parecer que eu estou dizendo assim, não, que chegar nisso daí é uma coisa muito simples, muito trivial, e não é importante, é importante. Né? É importante, como muitas outras coisas são importantes aqui, só que a gente não tem tempo de parar em todas as coisas importantes. Então esse era o sigma 1, né? E o sigma 2, ele era isso aqui, né? A promessa está cumprida, isso aqui é uma função de p quadrado, né, essencialmente, e você vê que ele tem os termos 1 sobre epsilon, que indicam que no limite, quando o epsilon tende a zero, isso aí tende a infinito. Né? Você pode fazer esse limite quando o epsilon tende a zero, porque previamente você estabeleceu a sua integral de Feynman como função da dimensão, e aí você continuou analiticamente essa função da dimensão para uma função inteira, com exceção de polos, né, no plano complexo, e aí você deu sentido à afirmação D tende a 4, ou epsilon tende a zero. Né? Epsilon é 4 menos D. Né? Enfim. Então esse era o sigma 1 de P, de P2, sigma 2 de P2, e a nossa estratégia foi fazer o seguinte: a gente pegou a lagrangiana da QCD, né, e nós colocamos contratermos, ou seja, termos do mesmo tipo, né, que existia anteriormente na lagrangiana da QCD, multiplicados por constantes que nós íamos escolher adequadamente, porque cada novo termo desse, novo entre aspas, né, que são termos do mesmo tipo, cada novo termo desse vai gerar uma regra de Feynman, vai gerar uma contribuição para o propagador, vai gerar uma contribuição para a massa, vai gerar uma contribuição para os vértices, né? E essas contribuições vão ser adicionadas, né, aos vértices originais, né? Para cada vértice original você vai ter uma contribuição de um vértice desses aí, com uma constante a ser escolhida, né? E a ideia é que você consiga escolher essas constantes de modo a absorver todas as divergências que aparecerem na sua teoria. Nós enumeramos essas divergências. E uma característica importante dessa numeração é de que as divergências em questão, elas são em funções de Green que estão representadas todas dentro do seu lagrangiano, por todos os vértices, todos os propagadores do seu lagrangiano original. Então você imagina, talvez eu possa absorver essas divergências simplesmente redefinindo, né, os vértices, os parâmetros, as, né, constantes que estão lá. Então a gente fez isso, a gente tinha a lagrangiana da QCD, a gente somou a lagrangiana da QCD, a chamada lagrangiana de contratermos, que é a mesma lagrangiana da QCD com constantes arbitrárias na frente de cada termo, essencialmente. Né?
ou de cada tipo de termo. Né? Aí nós fizemos toda uma mágica, né? Um rearranjamento que não foi nem tão estranho assim, né? Já que a gente tem constantes diferentes, né? Multiplicando cada tipo de termo, a gente pegou e juntou esses tipos de termos parecidos e produziu novas constantes que a gente chamou de z's. Né? E procuramos, então, redefinir os campos, né, em termos de fatores de escala envolvendo esses z's, a constante de acoplamento, que aparecia na frente de cada termo, as massas, né, o parâmetro de calibre, né, o parâmetro de gauge, de modo que a gente voltava para um lagrangiano que era essencialmente o mesmo lagrangiano da QCD, com a diferença que você tinha algumas constantes de acoplamento em princípio diferentes umas das outras. Se essas constantes de acoplamento, por exemplo, o acoplamento de 3 gluons era diferente do acoplamento de 4 gluons, né? Se isso se confirmasse, você teria perdido a invariância de calibre da sua teoria, né? De modo a você manter a invariância de calibre, você precisava então de relações entre essas constantes de renormalização, que foi o que a gente viu, né, na aula passada, relações que precisam acontecer para que você tenha a invariância de calibre mantida, né, dentro da sua teoria. Então, esse foi o ponto que a gente chegou, né? E essencialmente agora resta a gente dizer efetivamente como é que vai ser esse processo de absorver as divergências, né? Então, o nosso exemplo vai ser exatamente com o sigma, tá certo? Com esse sigma que está aí. E a gente pode ver o seguinte, dentro do nosso espírito aí, né? O nosso sigma, que eu vou chamar de renormalizado, porque esse sigma ele vai ser gerado a partir da soma da lagrangiana com a lagrangiana dos contratermos, tá certo? Então esse sigma renormalizado, né, ele vai ser, como antes, o sigma 1 de T2 mais T/-N sigma 2 também T2, tá? Mas ele vai ter mais duas contribuições aqui na história, né? É bom pedir demais de vocês que vocês lembrem, né? Onde cada constante estava aparecendo, né? Mas deixa eu só relembrar rapidamente aqui para vocês. A gente tinha uma constante que era C2F, que multiplicava o termo cinético, puramente cinético dos quarks, tá certo? Que era o Q barra A, né? Gama mi de mi QA, tá certo? Então esse termo, esse contratermo era modificado por uma constante que nós chamamos de C2F, tá certo? Nas regras de Feynman, quando você falar que esse termo vai gerar um propagador, uma contribuição ao propagador, essa contribuição ao propagador que ele gera é proporcional ao C2F. E é um propagador sem massa, tá certo? Porque você está botando outra constante na frente do termo de massa, diferente do C2F. Né? Então você vai ter uma contribuição do propagador que é dada pelo C2F vezes o P/. Quer dizer, esse termo aqui, ele vem da onde? Ele vem de você ter um termo no seu lagrangiano que é proporcional ao termo cinético, Q barra gama mi de mi Q. I, né? I gama mi de mi Q. Né? Esse termo, ele vai te gerar uma contribuição ao propagador do quark. Né? Que contribuição é essa? Proporcional é inverso desse operador, I gama mi de mi. Né?
no espaço de momento, né, esse objeto ele vai ser 1 sobre P slash. Aí tem uma coisa a mais que tem que ser levada em consideração, é que esse sigma que está aqui, essa bolha que está aqui, esse sigma, ele é o inverso do propagador. Isso está explicado lá naquele curso de métodos funcionais 2, né? Quando a gente fala das funções irredutíveis de uma partícula, como que eu expresso as funções conexas em termos irredutíveis de uma partícula. A primeira equação que permite expressar uma em termos da outra é que esse cara que aparece aqui é o inverso do propagador. Então, se eu tenho uma contribuição de 1 sobre P slash para o propagador, eu vou ter uma contribuição de P slash para o inverso do propagador. Tá certo? Por isso que ele vai aparecer aqui desse jeito. Tá certo? Coisa parecida, similar, vai aparecer com o outro termo, que era proporcional a um C4. Era C4 Q barra Q, Q barra A, Q A. Né? Perdão, M Q barra A, Q A. C4 vezes M Q barra A, Q A. Então, isso geraria uma regra de Feynman, que era 1 sobre M. Como você está falando da coisa irredutível a uma partícula, ele é o inverso do propagador e a contribuição para a parte irredutível é M. Né? Então isso vai aparecer como C4 vezes M, né? Aqui na história. E aí eu posso reorganizar essa história aqui da seguinte maneira. Isso eu posso reescrever como sigma 1 de P quadrado menos C4 menos C2 vezes M. E aqui eu tenho uma parte que ela é proporcional à identidade, né, como matriz 4x4 dentro do conjunto das matrizes gama, né, mais P slash menos M sigma 2 de P quadrado mais C2F. Então, o primeiro trabalho é observar que as regras de Feynman dos contratermos vão implicar em contratermos como esses. Certo? Na verdade, os propagadores seriam 1 sobre C2F P slash, 1 sobre C4 M. Né? Essas seriam as contribuições dos propagadores. Quando você coloca no espaço, no nível dos caras irredutíveis a uma partícula, aí isso aí inverte. Por quê? Porque esse cara tem que ser o inverso do propagador conexo. Certo? Então a contribuição desses termos, desses contratermos quadráticos, fermiônicos, é essa que está aqui. De modo que você pode reorganizar o teu objeto que está aqui dessa maneira. Então agora a ideia é que você escolha, né, o seu Agora a ideia é que você escolha esse C4 e esse C2F de maneira a deixar esses caras finitos. Né? Então você observa o seguinte, ó, esse termo aqui, ó, C4 menos C2F, está multiplicando por M. Tá? Isso aqui foi só uma reordenação. Né? Você somou C2F mais C2FM e subtraiu C2FM. Né, para você poder fazer essa organização e colocou assim. Né? Então, lembra que isso está obedecendo a mesma organização que eu coloquei no sigma de P. É um cara proporcional à identidade mais um cara proporcional a P slash menos M. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Né?
Então, esse sigma 1 de P quadrado já é proporcional a M, todo mundo que está ali. Então, realmente eu tenho que ter alguma contribuição proporcional a M para poder conseguir cancelar ele lá. Não? Como é que eu consigo fazer isso? Não? Eu consigo fazer isso pedindo o seguinte, né? Pedindo que, quer dizer, quando eu colocar esse cara aqui perto disso que está aqui, né? Eu vou ter que esse C4 menos C2F, né? Vai ter que ser alfa sobre π. Por alfa, eu estou escrevendo G, mi elevado a epsilon, ao quadrado, sobre 4π ao quadrado. Acho que é sobre 4π, na verdade. Então, alfa sobre π, C2R sobre 4, né? Que multiplica menos 3 sobre epsilon. Então, se eu escolher C4 menos C2F, aquele negócio ali, dessa maneira, tá certo? Eu reproduzo, né, botando um M aqui vezes isso, M vezes C4 menos C2F, eu reproduzo um termo exatamente do sinal contrário a esse termo que está aqui, que é o termo que tem que ser cancelado, para eu produzir um cara finito. Fala. Poderia cancelar mais termos? Sim. Isso que eu estou fazendo, cancelando só a singularidade, chama-se subtração mínima. Certo? A gente já pode antecipar aqui que você tem um esquema chamado subtração mínima modificada, que é chamado Minimal Subtraction em inglês, MS, e MS barra, que é subtração mínima modificada. Nesse caso, isso envolve sempre subtrair esses termos aqui, logaritmo de 4π mais gama, menos logaritmo de 4π mais gama, porque esses termos são artefatos da regularização dimensional. São artefatos da continuação analítica das funções gama. Então, sim, eu poderia cancelar mais termos. Na verdade, eu poderia cancelar bastante outros termos, né? E aí eu defino outros esquemas de renormalização. A única coisa que eu tenho que fazer é ser consistente a fazer isso. Né? Quer dizer, diga. Eu poderia cancelar até os termos que têm dependência do P? Não. Você pode fazer isso, mas você vai ver que esse não é o fim da história para o seu C4 nem para o seu C2F. Eles vão contribuir em outras funções de Green também. Então, se você escolher o C4 e o C2F com termos dependentes de P que você cancelou, eles vão enfiar esses termos dependentes de P em outros lugares. Não é, sabe, você não se livra desses termos. Mas nesse caso ele não está colocando a singularidade em outro lugar. Né? Em outro? Ele está botando esse termo com epsilon em outro lugar, não? Em outro lugar? Porque você disse... Não, vai ter outras funções de Green, divergentes, a gente viu uma lista delas no ano passado, e essas divergências vão ser do tipo 1 sobre epsilon, e às vezes do tipo 1 sobre epsilon 2, dependendo da história. Então, sim, você vai precisar remover essas divergências. Você vai precisar escolher os caras de modo que eles removam essas divergências. O que você escolher subtrair como parte finita, tá certo? Vai repercutir em outras subtrações que você fizer usando os mesmos C4 e C2F. Não é proibido fazer isso. Então, no final das contas, vai ficar ambíguo. Sim, vai ter uma ambiguidade que você vai ter que fixar com as constantes físicas do seu problema. Esse é o ponto. Né? Você, por exemplo, você vai ter que exigir que o polo do propagador se dê na massa física.
Então, o polo do propagador corresponde ao zero do sigma, né? O propagador é o inverso do sigma, né? Então, você vai ter que exigir que o zero, o sigma de P igual a zero, né? Se dê num valor de P igual, P2, né? Igual à massa física do seu problema. Essa é uma forma de você fixar suas ambiguidades. Então, a gente meio que está dizendo que a natureza fixa a ambiguidade para a gente. Em última análise, a natureza que tem mesmo que fixar a ambiguidade para a gente. Ela tem que colocar para a gente quais são os parâmetros de input do qual o meu modelo depende. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma teoria de partículas escalares, etc., eu tenho que saber com que intensidade essas partículas interagem, eu tenho que poder medir isso em algum momento. Eu tenho que poder saber que massa essas partículas têm. Quando eu souber essas duas coisas, eu vou fixar a parte finita dessas funções de Green em função desses caras. Mas essa fixação, né, é obrigatória dentro da história. Senão você tem ambiguidade, justamente. O que acontece com uma teoria não renormalizável? Né? Uma teoria não renormalizável acontece a mesma coisa. Você escolhe, você bota contratermos. Seus contratermos não necessariamente vão ser da mesma forma dos termos que estão no seu lagrangiano, presente, original. E esses contratermos vão cancelar as divergências. Você vai escolher as constantes para cancelar as divergências direitinho, bonitinho. Vão sobrar ambiguidades. Como é que você fixa essas ambiguidades? Impondo que essas funções deem um certo valor, né? Por exemplo, que o sigma dê zero quando você estiver falando da massa física da sua teoria, né? Você vai impor essas condições para fixar essas ambiguidades. O problema é que você vai ter um número infinito de funções para fixar a ambiguidade. E você vai precisar de um número infinito de constantes. Tá certo? Aqui você mata a charada toda com a massa com a constante de acoplamento. E tchau. Entende? E aí a sua teoria está toda finita e pronta para ser utilizada para fazer previsões. Né? Agora, se você precisa de infinitas constantes para fixar a ambiguidade, sua teoria vai terminar no final dependendo dessas infinitas constantes. Vai ser uma a cada ordem perturbativa. Né? Então, uma teoria com dependência de infinitas constantes, você prevê qualquer coisa. Tá certo? O Constantino faz miséria com um parâmetro. Imagina se desse infinitos para ele. Tá certo? Ela pega um parâmetro, varia, pum, acha tudo lá. Né? Se você der infinitos parâmetros, você prevê qualquer coisa. Você chega. Então, essa razão, na verdade, não é que você não possa transformar uma teoria não renormalizável numa teoria finita. Você pode fazer isso, exatamente desse jeito que nós estamos fazendo aqui. Fazer uma generalização dessas coisas. O problema é que você não tem limite para parar de fazer isso. Né? Você não faz isso para um certo número de funções e pronto. Você tem que fazer isso para infinitas funções e aí sua teoria final fica dependente de infinitos parâmetros. Então, essa escolha aqui, C4 menos C2F igual a isso, ela funciona, né? E uma outra escolha, né, que é a que vem daqui. Você vai tentar deixar o sigma 2 finito e essa prescrição, né, que nós estamos colocando significa subtraia apenas o polo e mais nada. Isso chama-se subtração mínima, tá certo? Se a gente emprega o mesmo método, o C4 vai ser dado por alfa sobre π, 3 mais A, C2GR sobre 4, 1 sobre S. Certo? Então daqui você tira o C2F, né? O C2F, ele vai ser alfa sobre π, A,
Então você tirou C2F e C4 que vão fazer com que a autoenergia do quark, né, dos quarks, seja finita na ordem de um loop. Né? O que acontece em 2 loops? Né? Você não vai ter só isso aqui, né, de expressão. Você tem um negócio maior, e esse negócio maior vai ser dependente, provavelmente, de alfa ao quadrado. Tá certo? Você vai aumentar a dependência em alfa daqui. Aqui é alfa, em 2 loops vai ser alfa ao quadrado. Né? Então você vai precisar definir, isso aqui continua válido, essas contribuições, tá certo? Você pode continuar escrevendo isso aqui não é dependente de estar um loop, 2 loops, etc. E aí o que você vai fazer? Vai escolher o C2F e o C4, de modo que aquela expressão mais complicada, calculada uma ordem a mais de teoria de perturbações, seja finita. Se for esse esquema que nós estamos falando agora, chamado subtração mínima, você vai subtrair, você vai definir o C4 e o C2F de modo que ele subtrai exatamente o cara que vai ser infinito no final. E assim por diante. 3 loops, 4 loops, etc. e tal. Talvez tenha. Mas enfim. Então isso é que eu estou improvisando um pouquinho aqui. Se tiver, corrija aí depois. Bom, você tem que fazer isso, né? E o Pascoal faz isso, né? Ele vai te mostrando, pelo menos, o que tem que ser feito, para todas as funções divergentes que você tiver, tá certo? Todas as funções irredutíveis a uma partícula divergentes que aparecerem na sua frente. Então você calcula essas funções, encontra de que maneira que elas são divergentes, você verifica na tua Lagrangiana de contratermos qual vai ser a contribuição, né, desses contratermos para o cálculo dessa grandeza, né, dessa quantidade. Essa contribuição vai trazer uma dependência nessas constantes e você escolhe as constantes para tornar essa quantidade finita. Não é tão complicado assim. Né? Mas essa conta você fez só um loop, certo? Só um loop. A gente tem que fazer infinitos loops. Se for uma coisa exata, sim. E é inviável, né? Já dá para perceber. Senão um loop já é isso, essa coisa horrível. Né? A 2 loops é uma coisa... 2 loops, o Pascal entrega a fórmula de 2 loops, como é que é. Tá certo? Ele ainda deixa 2 loops para você. 3 loops, 4 loops, Deus me livre. Né? Tem uns japoneses que fizeram contas para QED a 8 loops. Né? Um negócio fantástico. Né? Mas são japoneses. Você tem um PDF, Pascal? Tem, eu vou mandar para todo mundo. PDF Pascal. Isso faz parte das promessas não cumpridas ainda dentro do curso. As contas dos japoneses aí envolvem, acho que cerca de 10 mil diagramas. Né? É um negócio. Sem computador não faz. De jeito nenhum. O que eles usam? Linguagem? Não vai contar. Não, eu sei. Vai ser tão difícil quanto. Não tenho ideia, cara. Se bobear, eles desenvolveram os próprios programas deles. Acho que é uma coisa de arrepiar, né? Só de pensar. Né? 2 loops já é um negócio de arrepiar. 3 loops, 4 loops, 5 loops, 8 loops, Deus me livre. Nem imaginar o grau de dificuldade desse negócio. É estimar o número de termos que Não, dá para estimar, isso dá. no final das contas, a correção das quantidades medidas vai mal buscado desse modo. Mas justamente aí que está. Essa conta tem um mérito, né? Que você fez. Né? Porque essa conta consegue confirmar a eletrodinâmica quântica num nível em que o erro teórico, para você fazer a conta, os inputs teóricos, é maior do que o erro experimental das quantidades que
que eles estão calculando. Tipo, calcula o momento magnético anômalo do muon, alguma coisa desse tipo. Né? Então essa quantidade está medida com não sei qual precisão, 9 casas decimais, uma coisa assim. Estou chutando, pode ser mais. Né? Ele tem um erro teórico que está acima de 9 casas decimais. Quer dizer, ainda, do ponto de vista epistemológico, né, ele deveria continuar fazendo essa conta para conseguir diminuir o erro teórico dele, ainda por cima. Né? Quer dizer, quando você faz uma conta dessa e ela bate tão profundamente bem com o experimento, você fala assim, bom, não sei se o mundo é assim, mas me parece que o caminho está razoável, né? Para conseguir descrever o mundo. Né? Se você vai fazendo contas em ordens de loops maiores, você vai obter correções cada vez melhores para essas constantes. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Agora, atenção. No caso da QCD, né, tem um questionamento óbvio. A constante de acoplamento, a baixas energias, ela é maior que 1. Ou é da ordem de 1. Né? Então, uma boa série de potência para QCD deveria envolver infinitos termos, em princípio. Né? Teoria de perturbações é bom quando a constante de acoplamento é pequena. Quando a constante de acoplamento é grande, ela é uma droga. Né? Então, a gente está fazendo uma conta no lucro aqui, mas você ainda precisa se justificar. Dizer por que você pode fazer uma conta on loop e confiar nela. Né? Essa justificativa só vem depois, quando a gente discutir o grupo de normalização, né, e eventualmente a liberdade assintótica. Por enquanto, isso não passa de formalidade, né? Porque se eu der um valor da constante de acoplamento forte agora e começar a substituir aí e comparar com dados experimentais, vão ser discrepâncias horrorosas. Né? Não tem salvação. Essa expressão loop é uma expressão grosseira, né, para o que deveria acontecer. Né? Deixa eu só apresentar um outro ponto de vista para vocês, para fazer a mesma conta, mas é um outro ponto de vista. Qual é a minha ideia aqui? Fazer vocês confiarem que esse outro ponto de vista também pode ser utilizado, e na frente, quando a gente falar sobre o grupo de normalização, vai ser desse ponto de vista que a gente vai discutir o assunto. Né? O outro ponto de vista é o seguinte, eu poderia tentar definir, só para fechar aqui um assunto, né? Daqui eu calculo o Z2F, né, como sendo 1 C2F, só para a gente relembrar, né? E daqui eu calculo o Z4, né? Como sendo 1 menos C4. Então, tendo calculado C2F e C4, eu calculei o Z2F e o Z4, tá certo? Porque essa era a definição do Z2F e do Z4, lá atrás. Né? Então, um ponto de vista para a gente ir direto para o cálculo dos Zs, né, é o seguinte. Vocês vão lembrar que a função de Green, né, por exemplo, de 2 quarks, né, vamos supor xy, né, ela é o valor esperado no vácuo, produto temporalmente ordenado, do Q de x, Q barra de y. Isso aqui precisa de um índice A, mas a gente está abolindo o índice A, porque o índice A vai ficar a mesma coisa o tempo todo. Se você falar sobre essa quantidade agora, em termos de campos renormalizados, você fala, olha, eu quero calcular o G2, né, renormalizado de XY, tá certo? O que você vai empregar aqui como campos, em princípio, né,
são os seus campos renormalizados. Seus campos renormalizados são função, em princípio, dos seus campos nus. Né? Então, esse mesmo objeto que está aqui, você poderia calcular, né? Você vê que o seu campo nu é definido como ZR elevado a meio vezes o campo renormalizado. Né? O Z2F, no caso do campo de quark, né? Z2F elevado a meio vezes o campo de quark renormalizado. O campo de quark renormalizado vai ser definido como Z2F elevado a menos meio vezes o campo de quark nu. Né? Então você pode inverter essa história aqui e dizer o seguinte, que isso daqui é o limite, quando epsilon tende a zero, de Z2F a menos 1 meio daqui com menos 1 meio daqui, tá certo? Vezes esse cara aqui, ó, Q0 de x, Q barra 0 de y. E nesse caso, como é que você calcula esse objeto que está aqui? Você vai usar aquela lagrangiana dos campos nus e dos parâmetros nus. Então, toda essa quantidade que está aparecendo aqui, né, é o próprio G2. Só que você pode chamar de zero, de xy, mas vamos indicar aqui que a dependência dos parâmetros desse G2,0 é no parâmetro, nas massas nuas, nas constantes de acoplamento nuas e no parâmetro de gauge nulo. Tá certo? Porque o cálculo desse objeto que você está fazendo aqui está sendo com o lagrangiano, o pressuposto aí é com o lagrangiano em termos de todo mundo nu. Opa, isso aí pegou mal, né? Fazer o quê? Então, um ponto de vista possível é o seguinte, olha, você pode calcular suas funções de Green renormalizadas em termos das suas funções de Green nuas, que envolvem o cálculo com todos os parâmetros nus. Lembre-se que os parâmetros nus são infinitos. Eles contêm as constantes necessárias para, teoricamente, transformar a teoria numa teoria finita. E você pegar e fazer uma renormalização, né? Usar essa constante renormalização na frente do cara. Você vê que aqui apareceu o Z2F a menos 1 porque apareceu Q e Q bar. Tá certo? Se aparecesse o AMI A, você apareceria com a constante renormalização do campo AMI. Então a constante que vai aparecer aqui fora vai ser dependente dos campos que estão entrando na sua função de Green que está aqui. Da potência dos campos que está entrando, inclusive. Né? E essa função de Green vai ser dependente de todos os parâmetros nus do seu modelo. No final, você escolhe o seu Z2F, né? E os demais parâmetros que estão ali para deixar todo mundo finito. Né? Vamos fazer pelo menos esquematizar esse negócio aí dessa maneira. Né? Para isso, deixa eu apresentar para vocês o seguinte. O inverso desse, vamos chamar isso aqui de S, só para manter a notação do Pascal. Né? Esse S a menos 1 de P, né? Renormalizado ou não, tá certo? A gente escreve ele assim, né? P slash menos M menos sigma de P. Né? A gente já viu isso. Isso foi a forma como a gente conseguiu escrever o propagador. Né? O propagador é 1 sobre isso e o S é menos 1 é esse cara que está aí. Né? Então, isso aqui eu posso escrever assim, botando sigma de P como sigma 1 de P mais P slash menos M sigma 2 de P, né?
Isso vai ficar P slash menos M menos sigma 1 menos P slash menos M sigma 2. Isso eu posso reorganizar assim, como P slash menos M 1 menos sigma 2 menos sigma 1. Tá? E finalmente eu posso botar 1 menos sigma 2 em evidência. Isso vai ficar P slash menos M que multiplica 1 menos sigma 1 sobre M 1 menos sigma 2. É uma maneira conveniente de reescrever o cara aqui. Né? Outro dado, né? Esse aqui é o dado A, vamos dizer assim, o dado B, que a gente vai usar daqui a pouquinho, é que a relação entre o M e o M0 era isso aqui. Z4 é menos 1, Z2F, M0. Olha o Z2F aparecendo aqui de novo, certo? O Z2F aparece na renormalização da massa. Né? Mesmo ele tendo a ver com a parte cinética do propagador, com o P slash. Né? Então isso ilustra aquela história de se você escolhe o cara subtraindo uma parte finita diferente, você vai ter efeitos lá na frente dessa história. Né? Bom, peraí. Teve uma pergunta que eu não respondi adequadamente. Agora que me toquei. Quem perguntou se eu podia subtrair potências de momento, inclusive? Você, né? Pois é, eu falei que sim, né? Quer dizer, eu dei a entender que sim. Não, não posso. Potências de momento vão significar derivadas, lá nas regras de Feynman. Eu sim posso subtrair, são constantes, coisas independentes de momento. Tá certo? Tanto que a gente coloca toda a estrutura de momento explícita. O que eu tenho liberdade de subtrair são as constantes dentro de cada estrutura de momento daquelas. Tipo, tem o termo independente de momento, tem o termo dependente do momento, etc. Se eu tenho constantes ali, eu posso mexer com elas. Então esse é o meu limite ali. Se eu botar uma dependência de momento, esse termo, por exemplo, se eu subtraísse P2, tá certo? Um cara dependente de P2. Eu não teria o direito de dizer que esse contratermo seria um contratermo de Q barra Q, por exemplo. Ele teria que ser um contratermo de demi Q barra demi Q. Ele viria de outro contratermo diferente a ser colocado dentro da minha lagrangiana. É esse que eu poderia subtrair de uma potência de momento. Só me toquei agora, desculpa não ter respondido ali na hora, né? Então, sim, a gente tem limites que são os seguintes: dentro de cada estrutura tensorial dessas, né, eu posso mexer com as constantes, mas eu não posso mexer com a dependência de momento dos caras. A menos que tivesse um P2 multiplicando aqui, aí tudo bem. Aí, o que tivesse multiplicando P2 eu poderia mexer. Se eu tomar esse cuidado, eu tenho certeza que eu não estou burlando a regra dos contratermos. Né? Se eu não tomar esse cuidado, eu estou burlando. Então, essa aqui era a relação entre o M e o M0, era envolvendo o Z4 e o Z2F. Né? E, então, a gente pode agora encarar essa relação entre o cara renormalizado e entre o cara renormalizado e o cara não renormalizado, entre o inverso, né? O inverso desse cara e o inverso desse cara que está aqui, você vai aparecer com Z2F em cima. Né? Então, a relação aqui vai ser a seguinte: você vai pegar essa expressão que está aqui e escrever a expressão renormalizada dela, que vai ser o seguinte: vai ser 1 menos sigma 2R P slash menos M 1 mais sigma 1R sobre M corrigido por 1 menos sigma 2R. Então, eu só fiz o seguinte: eu peguei isso aqui e botei o índice R de renormalizado.
que eu estou fazendo? Estou escrevendo o S renormalizado. S é menos 1 renormalizado. Né? Então, esse é o S menos 1 renormalizado, e esse cara eu vou escrever em termos do não renormalizado, seguindo essa prescrição que está aqui. Tá certo? Esse é o limite quando y tende a zero, do Z2F, né? Que multiplica 1 menos sigma 2, se você quiser chama de zero. Esse índice zero aqui vai implicar todas essas consequências aqui, que ele depende de M0, G0 a 0. Eu não vou escrever isso para economizar energia. Né? 1 menos sigma 2, 0. E aqui a gente tem P slash menos M0. Veja que todas as constantes que aparecem desse cara tem que ser zero, né? Nuas, né? Sigma 1, 0 sobre M0 dividido por 1 menos sigma 2, 0. Certo? E agora a ideia é a seguinte, a ideia é a gente agora comparar as estruturas tensoriais, vamos dizer assim, né, entre esses caras. Ou seja, comparar quem é proporcional à identidade, né, e quem é proporcional ao P slash menos M, por exemplo. Então, se você olhar para isso que está aqui, ó, você vai ver, de um lado você tem a parte que não é proporcional a M, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem a parte que é proporcional a P slash, tanto no pedaço renormalizado quanto no pedaço não renormalizado. Essas duas partes têm que ser iguais, senão essas duas... você pode pensar assim, isso menos isso, mais isso menos isso, igual a zero. Né? De que maneira que isso aqui vai dar zero? O único jeito, se eu tenho estruturas tensoriais independentes, como é o caso do P slash, é gama mi, P mi, tá certo? Os coeficientes de cada pedaço de cada estrutura serem zero, porque eles são linearmente independentes. Então, o que estiver multiplicando P slash aqui vai ter que ser igual ao que está multiplicando P slash embaixo. O que estiver solto, não estiver multiplicando P slash, ou estiver multiplicando M, né? Também vai ter que ser igual dos dois lados. Né? Aqui a gente vai usar essa relação entre o M e o M0. Então nós vamos comparar dos dois lados o que está multiplicando M0. Tá certo? E dizer, isso tem que ser igual. Uma coisa tem que ser igual à outra. Então você vê, desse lado você tem o cara que está multiplicando P slash é 1 menos sigma 2R. Certo? Aqui o cara que está multiplicando P slash é Z2F 1 menos sigma 2, 0. Então você vai ter que ter que o 1 menos sigma 2R é igual limite, quando y tende a 0, de Z2F 1 menos sigma 2, 0. Está claro aí, gente? Segunda, quando você jogar essa relação entre M e 0, você vê aqui que você tem um Z2F desse lado e um Z2F do outro lado. Então, essa relação vai ser independente do Z2F. Né? Mas vai envolver o Z4. Né? Aqui tem um Z4 a menos 1. Né? Então, o que você vai ter aqui, no final, vai ser o seguinte. Vai ser
menos sigma 2R mais sigma 1R. Isso agora é o produto. Ó. Isso aqui vezes isso aqui. Isso vezes 1 dá 1 menos sigma 2R. Isso vezes isso dá sigma 1R sobre M. Tá certo? 1 menos sigma 2R mais sigma 1R, né, vai ter que ser igual a limite, quando y tende a 0, de Z4 1 menos sigma 2R mais sigma 1 0 sobre M0. Sigma 1R sobre M, né? Então, a história toda aqui é a seguinte, né? Você tem que obter alguém, né, que seja finito desse lado. Então você escolhe no esquema de subtração mínima o Z4 e o Z2F, de modo que eles cancelem exatamente os polos que aparecerem nesses caras aqui. Tá certo? Quer dizer, você sabe quem é o sigma 2 0, você sabe quem é o sigma 1 0, tá certo? Você pode botar essa expressão ali, e aí você está multiplicando um cara por aquele cara todo lá. Você vai fazer isso perturbativamente, no seguinte sentido. Você vai dizer que seu Z4 é, vamos dizer, 1 mais algo de ordem alfa. Alfa vezes, sei lá, né? Na verdade é 1 menos alfa vezes, vamos chamar de θ, só temporariamente. Né? Então, o teu 1 menos sigma 2 0, por sua vez, é algo do tipo 1 menos alfa vezes, vamos chamar de θ'. Né? Se você multiplicar isso por isso, você vai ter 1, vamos chamar assim de mais, né? Você vai ter 1 menos alfa θ em primeira ordem, menos θ', mais termos de ordem alfa 2. Certo? Então, você vai escolher o θ, que aparece no Z4, para cancelar a divergência que você sabe que aparece aqui naquela ordem no θ'. Está claro? Quer dizer, é claro que se você fizesse em todas as ordens, isso daí seria uma operação de divisão, né? Vamos dizer assim, pura e simplesmente. Mas não, como você tem que fazer ordem a ordem, você tem que coletar todas as contribuições de ordem alfa, depois todas de ordem alfa 2 e assim por diante. Tá certo? Então, dessa maneira, você define quem é o seu Z4, ordem a ordem, perturbativamente, diretamente. Tá certo? Apesar do Pascoal insistir que esse jeito aí é mais legal, né? Eu vou confessar para vocês que eu gostei muito mais do outro. Ele envolve menos truque, né? De arranjar o negócio todo bonitinho desse jeito, etc. e tal. Os dois são rigorosamente a mesma coisa. Quer dizer, se você fizer a conta do jeito inicial que eu mostrei, desse jeito, você vai chegar no mesmo Z4 e no mesmo Z2F. Tá certo? Os mesmos caras. O que importa aqui é que essa expressão é uma expressão, né? A gente fez ela para a função de 2 pontos, tá certo? Mas ela vai ser uma expressão válida também para uma função de n pontos, irredutível a uma partícula. Você vai ter uma coisa análoga a isso aparecendo para a função de n pontos. E é essa expressão que vai ser generalizada, ser utilizada para a gente falar do grupo de normalização. Bom, vamos cumprir aqui as promessas, né?
eu vou exibir para vocês em um loop todos os Z's necessários para renormalizar a cromodinâmica, tá certo? Esses Z's estão aqui, são dados assim. Você tem o Z2F, vai ser 1 mais alfa sobre π, C2GR sobre 4A, 1 sobre epsilon. Mais uma vez também, renormalizar a cromodinâmica num esquema de regularização dimensional e de subtração mínima. Você tem que dizer tudo isso, né? O que você está fazendo? Né? Z2F é isso, o Z3 Yang-Mills é 1 mais alfa sobre π. Outro fator de teoria de grupos, que eu não vou parar aqui para detalhar, mas tem no apêndice do Pascoal também, menos 13 terços mais A, mais T de R. Outro fator de teoria de grupos sobre 3. NF é um cara curioso, é o número de sabores. NF é number of flavors, né? É o número de sabores de quarks, tá certo? Então ele aparece aqui nesse Z3 Yang-Mills. 1 sobre epsilon. Né? Depois a gente tem a renormalização dos fantasmas, que é do vértice dos fantasmas, vai ser 1 mais alfa sobre π C2 de G sobre 16. Isso é só para a gente ver a cara, né? Desses caras. Z1-til é o termo que renormaliza o termo cinético dos fantasmas. 1 mais alfa sobre π C2 de G sobre 8 A 1 sobre epsilon. E tem o Z4, que é 1 mais alfa sobre π C2GR sobre 4 3 mais A 1 sobre epsilon. Tem alguns outros caras no meio, né? Em particular, mas vocês lembram que a gente tinha as relações entre os Z's, né? Entre as constantes, para que a gente preservasse a simetria de calibre. Então, essas relações definem os outros Z's que são dependentes. Por exemplo, se você tem uma relação entre 4 caras, se você fixa 3, o quarto está fechado, né? Então, uma das relações em particular vai dizer para a gente que Z6 é igual a 1. Tinha um Z5, tinha um Z6, etc. O Z6, em particular, é igual a 1. Mas essa é uma relação dependente. Essas aqui que são as constantes independentes, tá certo? Via as identidades de Watt. Só comentando mais uma coisa, antes da gente mudar de tópico, né? A gente tem isso que eu apresentei para vocês, quer dizer, e com resultando nesses valores para as constantes de renormalização, isso que eu apresentei para vocês vem do esquema de subtração mínima, ou seja, você subtrair apenas a parte divergente, nada além disso, né? Você pode fazer também o que se chama de subtração mínima modificada, que é onde aparecer aqueles fatores de logaritmo de 4π menos gama, você puxar esses caras para fora também. Por quê? Porque esses caras aparecem explicitamente na expansão das funções gama em torno do argumento igual a zero. Então, as funções gama expandidas em torno do argumento igual a zero,
claro que você está expandindo perto de epsilon igual a 0, ou seja, de d igual a 4. Você tem um gama de d menos 4, vamos dizer assim. Então, gama de epsilon, aí você expande o seu gama de epsilon na vizinhança de epsilon igual a 0. É uma expansão em série de Loran, então você vai ter polos, né? 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon 2, assim por diante. Coisas desse tipo. Né? Só que nessa expansão aparecem esses fatores, logaritmo de 4π menos gama, gama menos logaritmo de 4π. Eles são típicos da regularização dimensional. Se você não tivesse fazendo regularização dimensional, se não tivesse pegando sua expressão para dimensão, continuando analiticamente para gama e expandindo perto do polo, você nunca teria esses fatores. Então, o argumento do pessoal foi, olha, isso aqui é artificial, isso aqui é um construto da regularização dimensional. Então, o esquema que faz mais sentido é o subtrair esses caras também. É um esquema que faz mais sentido, mas vai deixar uma parte arbitrária do mesmo jeito. Né? Talvez o que você tem que julgar aí é se é mais ou menos conveniente para você dentro de uma certa conta. Né? Se você vai usar MS ou MS barra, você vai chegar, deveria chegar, a resultados físicos tão bons num caso quanto no outro. Né? Existe um terceiro esquema de... Bom, tem vários esquemas, né? Mas um para citar aqui para vocês, ele envolve a subtração da mesma amplitude num certo conjunto de momenta fixo. Dá para ver, se você fizer isso, você também se livra do polo, né? Certo? O teu polo 1 sobre epsilon é independente do momento, em princípio. Né? Então, se você pegar a sua amplitude física no momento P genérico e subtrair da mesma amplitude física, só que no momento P fixo, esse termo específico de divergência você vai conseguir se livrar dele. O que vai acontecer? Você vai ficar com uma quantidade finita. Né? Finita, dependente deste momento específico que você escolheu. Qual é ele? Só Deus sabe. Né? Então, ele é um esquema de renormalização que explicitamente introduz uma escala de massa. Tá certo? A definição dos teus Zs vai depender desse momento específico no qual você escolhe fazer a subtração. Você vai ter os Zs dependentes desse Mi, vamos dizer assim, né? Desse cara está aí. Se você não fizer isso, né? Não subtrair no momento específico, depois que você subtrair, você vai ter a dependência numa escala Ni, né? Que é aquele Mi que foi introduzido, a gente mostrou na aula passada, né? Acho que eu já apaguei aqui, para deixar a tua constante de acoplamento adimensional. Tá certo? Para você poder fazer expansão em alfa, com alfa sendo um cara adimensional. Então, tem vários esquemas de renormalização e eles têm suas vantagens, têm suas desvantagens, depende da conta específica que você está fazendo, da quantidade física que você está analisando. Trabalhar num esquema de renormalização pode ser mais interessante do que trabalhar em outro. Tá certo? Pergunta que não quer calar, que eu faria se eu estivesse sentado aí onde vocês estão. E todos dão o mesmo resultado, não é isso? Fazer a conta em todos os esquemas de renormalização dá o mesmo resultado. Bom, teorema. Se você fizer essa conta em todas as ordens de teoria de perturbações, você pode mostrar que, embora as suas funções de Green, né, que são as coisas que a gente está calculando aqui, dependam, né, do esquema de renormalização, essa dependência das funções de Green é cancelada por outras dependências que tem na fórmula de redução, que é calcular a matriz S, de modo que o resultado final, a tua matriz S, é independente do esquema de regularização que você está impondo. Isso é maravilhoso, porque é com a matriz S que você vai montar a seção de choque, e a seção de choque é que você vai levar para o laboratório. Então, a conta total de todas as ordens de teoria de perturbações é independente do esquema de renormalização. Só que ninguém faz a conta total em todas as ordens.
Todo mundo faz a conta como? Trunca, né? Uma certa ordem. Um loop, 2 loops, etc. Os japoneses truncam também. Em 8 loops, mas truncam. Né? Quando você trunca, o resultado truncado não é independente do esquema de renormalização, mesmo para a matriz S. Isso é bem importante, né, ser frisado. Seu resultado não é independente. Existe uma variação, né, do seu resultado com o esquema de renormalização. Aí você vai falar, então, qual esquema de renormalização é o melhor? Né? Ninguém sabe. Mas é uma variação relevante, assim, é muito diferente? Parece, tem polêmicas, né, sobre isso, mas no caso da QCD, né, onde você tem tantas incertezas, no caso da QED não é relevante. Não é relevante por quê? Porque você tem um esquema de renormalização muito bom. A subtração no espaço de momento mesmo, esse daí é ótimo, excelente, e você tem dados físicos para fornecer como input que são excelentes. Você mede a carga elétrica, né? Você faz lá o experimento de Cavendish, né? O experimento de Cavendish você poderia dizer, olha, eu estou medindo o espalhamento de elétron com elétron a momento zero, ou seja, com os dois parados, né? A carga zero. Então você pode formular isso, né, em termos das funções de Green, né? E você dá um input, o valor, né, da função, sei lá, da função de 4 pontos, né, do espalhamento elétron-elétron, tem que dar constante acoplamento, tem que dar carga elétrica, né? E você, como mediu a carga elétrica, você tem um jeito de fixar a sua ambiguidade ali naquela função de Green, sem problema nenhum. Só que com os quarks não é assim. Você não mede, né, não mede as interações dos quarks diretamente uns com os outros, né? Então, essas incertezas que você tem para cada função de Green se propagam através dos sistemas de renormalização. Você não tem como fixar essa parte ambígua de maneira precisa numa determinada energia que você esteja falando, né? Então, na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, isso foi uma questão bastante relevante para as pessoas e vários esquemas foram propostos meio ad hoc, né, para lidar com esse assunto, né? Um desses esquemas, me parece mais razoável, é o chamado princípio de mínima sensitividade, né? Um cara chamado Stevenson, que propôs isso, dizia o seguinte: seus resultados são ambíguos, então o esquema de renormalização que você deve utilizar é o esquema em relação ao qual a sua previsão varia menos. Por quê? Porque a sua previsão exata não varia, tá certo? Se você fizer um esquema A, esquema B, esquema C, a sua previsão exata dá a mesma coisa. Então ela é estável em relação a mudanças de esquema de renormalização. Então você pode pensar o seguinte: o melhor esquema de renormalização é aquele no qual a sua previsão, a quantidade física que você falou, que você obteve, varia menos. Isso é uma condição de minimização, né? Então você conseguindo parametrizar a dependência no esquema de renormalização, a gente vai ver que isso é possível, né? Você pode escolher um valor para o esquema de renormalização que vai fazer a sua teoria, o seu observável físico variar o mínimo possível, né, com o esquema de renormalização. Isso foi contestado por uns, abraçado por outros, etc. e tal, né? E eu honestamente não sei o status atual disso, não sei o que o pessoal que trabalha no modelo padrão está fazendo. Quando eu falo o pessoal que trabalha no modelo padrão, eu quero dizer o pessoal que trabalha no modelo padrão a loops mais altos. Porque provavelmente o que o Elael vai mostrar para vocês vai ser o modelo padrão no tri-level, né? Ou seja, o modelo padrão sem loops, sem nada, sem divergências, portanto, nem nada, né?
Mas se você for para um loop, 2 loops, 3 loops, essa questão vai aparecer. Assim como ela aparece na QCD, ela vai aparecer no modelo padrão. Né? E no modelo padrão é crucial que você saiba fazer essa conta de uma maneira mais ou menos confiável para poder comparar com dados experimentais que estão aí à sua disposição. Né? Então eu não conheço o status exato disso. Né? A última vez que eu ouvi falar disso foi nos anos 90, né? Para falar a verdade. E eu não sei o que está sendo feito hoje. Né? O pessoal que trabalha em grupos mais altos, etc. E tal, né? E a gente faz isso. Bom, então isso aí fala um pouco, né, sobre a renormalização da cromodinâmica quântica. Quer dizer, a gente só falou, vamos só deixar bem humilde isso aqui que a gente fez, né? A gente falou a um loop, né, de uma determinada função de Green, né? No caso, a alta energia, né, que através da alta energia eu posso obter o propagador, né, renormalizar o propagador. Então a gente definiu o propagador renormalizado da cromodinâmica quântica. Isso está feito. Aqui no quadro, mesmo que a gente não tenha feito a conta, mas tendo mostrado o resultado, isso aí está feito. Resta o quê? O resto. Né? A gente colocou aqui 11 tipos de gráficos, né, que eram potencialmente divergentes. A gente tirava os últimos 2, sobravam 9 ainda. Né? A gente fez faltam 8. Né? O Pascoal dá os resultados para esses 8 tipos de gráficos. Certo? Quer dizer, quem tiver interesse pode procurar. Se ele não tiver feito, ele está dando referências, etc. E tal, né? Mas o esquema básico da renormalização, no caso da cromodinâmica, é esse aqui. Certo? Eu espero assim, ter deixado pelo menos o trajeto, né, a ser percorrido mais ou menos claro para vocês. Eu não tenho pretensão de deixar os detalhes claros para vocês, mas o trajeto sim. Né? Bom, tendo feito isso, né, vamos abordar essa questão que a gente mais ou menos tocou aqui. Por que eu tenho direito de fazer teoria de perturbações? Né? Afinal de contas, essa constante de acompanhamento da QCD, medida, ou pretensamente medida a baixas energias, ela é muito grande. Então, uma série perturbativa dificilmente faz sentido numa situação dessas. Né? Então, para a gente poder fazer teoria de perturbações, a gente precisa de mais alguns instrumentos. Os próximos instrumentos vão nos possibilitar entender o seguinte: eles vão nos possibilitar entender que em cada energia que eu estiver atuando, né, em cada processo que eu estiver considerando, em cada energia, requer o uso de uma constante de acoplamento própria para aquela energia. Tá certo? Quem diz que constante de acoplamento eu devo usar numa dada energia é aquele instrumento que está ali, o grupo de renormalização. Tá certo? A gente vai só começar a falar do grupo de renormalização e depois a gente continua na aula que vem. Certo? Porque hoje não vai dar mesmo para fechar o assunto. Né? Mas o que a gente vai aprender é o seguinte, que no caso da QCD, tudo indica que o comportamento da constante de acoplamento em energias altas é decrescente com a energia. Quanto maior a energia, menor a constante de acoplamento que eu posso usar. Então, contas como essas que a gente está vendo aqui são justificadas, ou seriam justificadas, se eu estiver trabalhando em regimes de energia altos. Se eu estiver trabalhando em regime de energias baixas, tipo física nuclear, coisa desse tipo, esquece. Não posso fazer cromodinâmica quântica perturbativa. Certo? Esse é o ponto. Né? Então, o grupo de renormalização é a ferramenta
que vai me mostrar esse caminho para a obtenção do que nós chamamos de uma constante de acoplamento efetiva. Essa é a minha tradução para português. O termo em inglês é running coupling constant. Tá certo? Prefiro a minha. Né? Porque running constant é contraditório. Né? Ou o cara é constante ou o cara é running. Pois é. Aquela que corre, aquela que... Constante de acoplamento que varia. Né? É assim que eu traduziria. Mas você ou é constante ou varia. Cara. Entendeu? Eu prefiro constante de acoplamento efetivo. Eu acho mais legal. Parâmetro de acoplamento. Não, aí você não está dizendo que ele depende da energia. Você tem que dizer alguma coisa que ele tem que ser escolhido em cada energia que você estiver trabalhando. Então tá, olha só. Vamos continuar aqui esquematicamente. Né? Continuar aqui esquematicamente, dizendo o seguinte, ainda dentro daquele ponto de vista, né, desse segundo ponto de vista que está aqui, ou seja, onde eu pego a função de Green renormalizada e expresso a função de Green renormalizada em termos da função de Green não renormalizada, né, eu posso pensar esquematicamente que eu tenho o seguinte, a função de Green renormalizada, aqui eu estou falando de uma função irredutível a uma partícula de n pontos, né? Mas não estou escrevendo nada disso, nem a dependência dos momentos, nem das constantes, nem nada. Isso daqui é uma certa multiplicação por constantes de renormalização, e esse R agora se refere a um dado esquema de renormalização, uma forma pela qual eu defini que eu ia fazer a renormalização da teoria. Né? É claro que eu poderia fazer essa renormalização da teoria de outra maneira, né? Com outro esquema de renormalização. Um exemplo típico seria MS barra, né? Ou subtrai só o polo, ou subtrai o polo mais a grandeza, logaritmo de 4π menos gama. Né? Então, você poderia pensar que deveria dar para você relacionar o teu gama de R' com o teu gama de R através de um certo Z